Olá, tudo bem? Que bom lhe encontrar mais uma vez aqui em nosso canal. Não me conhece ainda, não tem problema algum, eu sou a Mauri Oliveira, mas muitos de vocês me chamam apenas como Salvador Adênio. E este é o nosso canal Salvador Rosa do Deserto. Seja muito bem-vindo e aproveite o nosso conteúdo de hoje. E qual será o conteúdo de hoje? Bom, hoje estaremos falando sobre a plantinha maravilhosa que são as Blue Leaf. São uma variedade de DHA ainda menor do que a medusa, e que também termina apaixonando quase todos que têm contato com essa planta. Não é uma planta muito conhecida, a gente não consegue encontrar tão facilmente entre os cultivadores, entre os colecionadores, mas fica aqui uma dica que vale muito a pena. Então, se você se interessa por uma planta como essa, se você é apaixonado pelas DHA, lhe convido a fazer uma visita à nossa loja que fica no www.salvadoradenion.com.br. Visite a loja, conheça as sementes disponíveis, escolha aquela que você mais gostar, adquira, plante e seja muito feliz. Nossas Blue Leaf acabaram de completar 60 dias e eu lhe convido a ver toda a evolução dessa plantinha junto comigo. Então se aproxime e vamos ver tudo o que aconteceu com essas pequenas. Bom, olá, tudo bem? Estamos agora com as nossas Blue Leaf. As Blue Leaf são plantas DHA, né? Nós já vimos no primeiro vídeo da nossa primeira temporada e dá para ver que elas são plantas que têm um crescimento extremamente lento, né? Essas plantinhas hoje estão com mais ou menos 45 a 46 dias. E dá para ver que elas se desenvolveram? Sim, dá para ver. Mas como é que nós vamos conseguir identificar esse crescimento ou esse desenvolvimento nessa espécie fantástica de planta? Através de sua copa. Por quê? Porque essa DHA talvez seja uma mini DHA, se é que podemos dizer isso. Por quê? Porque diferentemente de outras espécies, a Blue Leaf ela simplesmente cresce ainda mais lentamente. Em relação à medusa, por exemplo, talvez ela cresça a metade do que a medusa cresce normalmente. É uma planta que apresenta essa característica também de folhas dobradas, retorcidas e espiraladas. Seu espaço interfoliar ainda é menor do que a medusa. A copa é mais baixa. São plantas que demoram alguns anos para ter um porte, digamos que, eu diria que um porte pequeno, porque por enquanto o porte dessa planta é minúsculo. Bom, é uma planta que exerce um fascínio enorme nas pessoas por alguns motivos. Bom, essa é uma plantinha que exerce um fascínio enorme em todos que têm contato com ela por alguns motivos. Um dos motivos é esse que a gente está vendo aqui. A gente quase que não consegue ver o caudex dessa planta. Por quê? Porque ela é muito pequenininha e a sua copa literalmente toma toda a área. Parece quase que um pé de alface. Vamos lá. Característica principal dessa planta que dá nome a ela. A sua folha, daqui a algum tempo, ela ainda é muito nova, vai ter uma coloração a depender da incidência solar, que vai se aproximar de um azul acinzentado no início e no fim do dia. Então isso é uma coisa que fascina a quase todos os colecionadores e por isso todo mundo quer ter uma Blue Leaf. Não é uma planta fácil de se encontrar, por isso que nós falamos que geralmente são plantas de colecionadores, porque é muito cobiçada por quem quer ter na sua coleção uma planta diferente, ou uma espécie diferenciada, ou uma variedade diferenciada. Talvez seja um dos meus xodóis. Eu gosto muito dessa plantinha, ela é linda demais. Olha só que coisa mais bela. Bom, aqui eu trouxe outro exemplar porque dá pra gente ver o seu caudex. Quer dizer, quase dá pra ver, né? Aqui embaixo está o seu caudex e aqui em cima está a sua formação de copa. Como eu falei para vocês, é uma planta que cresce muito lentamente. Ou seja, essa planta aqui deve ter algo em torno de 2 centímetros, 2,5 centímetros, não tem mais do que isso. E isso faz ou torna essa planta realmente um objeto de desejo muito grande
entre as pessoas que gostam, né, das DHA ou que gostam de rosa do deserto. Por quê? Porque é uma planta realmente muito diferenciada. Bom, assim como as medusas, nós vamos ver na sua parte superior, né, a formação de copa de uma forma mais clara. Dá para ver que suas folhas nascem praticamente uma por dentro da outra, forma espiralada, formação de copa muito lenta. Ela vai começar a emitir galhos, né, a partir agora de 60 dias mais ou menos. Pode acontecer antes, mas geralmente acontece a partir do segundo mês. E vai então continuar esse crescimento lento, sempre lento. Mas é uma planta que realmente vale muito a pena se ter na coleção. Eu sou apaixonado e suspeito para falar dessas pequenas, porque elas são realmente algo apaixonante. Não tem outra palavra para descrever as Blue Leaf. Bom, se colocarmos uma Blue Leaf ao lado de uma medusa, a gente consegue entender um pouco melhor, um pouco mais claramente essa diferença. Tá vendo? Tamanho de folha, espaço interfoliar, formação de caudex e a sua copa. A Blue Leaf tem as folhas menores e são mais retorcidas ainda do que as medusas. Realmente é uma planta fantástica. Quer ter uma planta dessa? Sem nenhum problema, visite o nosso site que fica no www.salvadoradenio.com.br. Veja as sementes que estão disponíveis e escolha aquela que mais lhe agradar. Compre, plante e seja muito feliz. Estamos aqui com talvez uma das plantinhas pelas quais eu sou mais apaixonado. Chegou a vez da Blue Leaf, né? Fico muito contente de fazer essa série e poder mostrar para vocês essas plantinhas maravilhosas, um pouco diferentes, que nós chamamos plantas de colecionadores. São plantas que a gente não vê normalmente em fotos, em redes sociais, no plantel ou na casa das pessoas, porque são plantas um pouco mais raras, é normal. Mas se você gosta desse tipo de planta, assim como eu, você pode encontrar essas sementes em nossa loja que fica no www.salvadoradenio.com.br. Visite nossa loja, escolha uma espécie ou uma variedade que mais combine ou que mais lhe agrade, adquira a planta e tenha no seu plantel, tenha na sua casa plantas maravilhosas, diferenciadas como essa. Bom, as nossas Blue Leaf hoje estão completando o seu segundo mês de vida, ou seja, estão completando 60 dias. São plantas que estão se desenvolvendo muito bem, porém são plantas de crescimento lento, são plantas que vão crescer mais lentamente. Então, apesar dela ser pequenininha, o seu crescimento está excepcional, está dentro da normalidade. Essas plantas conseguem ser menor ainda do que as priminhas delas, que são as medusas DHA. E nós vamos estar vendo uma por uma a partir de agora. Inclusive, convidei uma de suas primas para vir tomar um chá conosco, para que vocês possam perceber a diferença entre essas duas DHAs. Então, venha comigo que agora a coisa vai ficar boa. Pois bem, aqui está a nossa primeira Blue Leaf. Bom, como eu fiz com a medusa, eu vou estar sempre colocando o meu polegar para que ele sirva de parâmetro e vocês possam ter uma ideia melhor do tamanho dessa plantinha. Então vamos aprender um pouco mais sobre essas pequenas. É uma DHA que tem as folhas ainda mais enroladas do que a medusa. Tem suas folhas ainda menor do que a medusa. É quase como se fosse uma mini. Não estou dizendo que seja uma planta mini, eu estou dizendo que ela cresce tão pouco que ela termina se parecendo com as mini. Bom, caudex bem gorducho, dá para ver aqui, ó, quase uma bolinha. Formação de copa também bem interessante. Vou botar aqui para que vocês possam ver. Dá para ver em sua copa, né, como as suas folhas são enroladinhas, bem mais enroladas inclusive do que as medusas. Não há emissão de galhos por enquanto na nossa amiguinha, né? Mas é uma planta extremamente bonita. Sou apaixonado pelas DHAs, então fico aqui babando sempre, observando essas plantas. Lembrando que essa plantinha também passou
por uma infestação de ácaro, recebeu o protocolo, o tratamento, e as suas folhas não caíram, o que me deixou muito feliz. Vamos ver outra amiguinha. Muito bem, aqui temos outra amiguinha, né? Essa daqui é menor ainda do que aquela outra. Vou colocar meu polegar aqui novamente, ó. Menorzinha do que aquela outra que nós vimos anteriormente. Bom, aqui tá chovendo muito, voltou a chover, mas deixa eu fazer o registro dessa. Muito bonitinha. Seu caudex vai começar a ser revelado agora. Você veja que é praticamente uma bolinha, muito bonita. Folhas extremamente retorcidas, né? É uma planta excepcional. Olha só que caudex, é uma bola, né? Muito, muito bonitinha mesmo essa planta. Aqui temos mais uma também, olha só o seu caudex, é uma bolinha, né? Lembrando que nós germinamos ou nós plantamos 5 sementes, conseguimos fazer com que 4 germinassem. Tivemos 80% de índice de germinação, que é excepcional. É uma planta belíssima, linda, linda, linda. Coloquei nesse ângulo porque nesse ângulo a gente consegue visualizar melhor o que eu falei a respeito do caudex, né? Praticamente uma bolinha, muito bonito de fato. Essas plantas são lindíssimas demais. Vou colocar aqui uma outra amiguinha que a gente também vai poder ver a mesma coisa, né? Como é que é o seu caudex em relação ao que foi dito, né? Praticamente uma bolinha aqui embaixo. Eu sempre gosto de colocar o meu polegar porque serve de referência, de parâmetro para que a gente entenda ou consiga ter ideia do tamanho dessa plantinha. Só a nível de curiosidade, nós colocamos aqui a nossa plantinha, que é a nossa Blue Leaf, do lado de uma medusa, né? Foram plantas germinadas na mesma época, no mesmo dia, receberam o mesmo regime de iluminação solar, água e nutrientes. Dá para ver que a medusa é uma planta de crescimento lento e a DHA é uma planta de crescimento mais lento ainda. São plantas que vão ter porte menor, né? Então essas plantinhas, apesar de estarem se desenvolvendo muito bem, vão ter o porte menorzinho do que as demais. É uma característica das DHA. Só para que vocês entendam, como sempre, eu tenho utilizado o meu polegar para que a gente tenha um parâmetro de tamanho. Então, aqui está o meu polegar nas duas plantinhas. Nós vamos poder notar que a Blue Leaf tem as suas folhas ainda mais enroladas, mais retorcidas, mais aspiraladas do que as medusas. Então é uma planta que realmente me fascina. O universo das DHAs já é fascinante para mim, mas essas plantinhas terminam realmente arrebatando o meu coração. Sou fã de carteirinha. Bom, se eu virar as plantinhas assim, nós vamos poder também ver o desenvolvimento, né, o diâmetro que essas plantas ocupam. Ou seja, as medusas têm folhas bem maiores do que a nossa Blue Leaf. Isso também é uma característica de cada uma dessas plantinhas. Então, sempre é bom a gente colocar uma ao lado da outra, porque dá para ter uma ideia realmente do seu tamanho e do seu desenvolvimento. Quando nós mostramos apenas uma delas, às vezes a gente não tem a noção exata do seu tamanho. Bom, chegamos ao fim de mais um capítulo, desta vez da segunda temporada de nossa primeira série, onde mostramos a nossa Blue Leaf a vocês, o desenvolvimento, tudo que vem acontecendo com ela no seu segundo mês de vida. Eu sempre gosto de lembrar que são plantinhas que crescem devagar, essas estão com 2 meses. Mas antes de encerrar, gostaria de agradecer a você que assistiu ao nosso vídeo até agora, a você que se tornou membro de nosso canal, aos nossos amigos e parceiros. Aproveito para lhe convidar a se inscrever em nosso canal. Se você já for inscrito, muito obrigado. Se não for inscrito ainda, basta clicar aqui embaixo no botãozinho inscreva-se. Se achar prudente, ative o sininho de notificações, assim você vai ficar por dentro de tudo que acontece aqui em nosso canal, no universo das rosas do deserto. E se achar que o vídeo foi interessante, tirou alguma dúvida, ou até mesmo criou algum tipo de curiosidade por essas novas espécies, deixe o seu like.
Aproveito para estender esse convite para que você venha assistir todos os nossos vídeos. Geralmente sempre temos um lançamento no sábado, um vídeo que sai na nossa plataforma. Às quartas-feiras sempre sai um novo episódio de uma de nossas séries, ou dessa primeira série. E às terças e quintas-feiras geralmente acontecem as nossas lives. Bom, vou ficando por aqui, mas antes disso, beijos a quem é de beijos, abraço a quem é de abraços, e a quem for guloso como eu ou como você, beijos e abraço. Antes que eu me esqueça, nós sempre deixamos 2 videozinhos como referência ou como sugestão para que vocês possam assistir. Caso queiram, sintam-se à vontade, assistam os vídeos, aprendam um pouco mais e seja muito feliz com suas rosas do deserto. Até a próxima, bye bye, tchau, tchau.